eu vou colocar para vocês a Dani Lima falando desse caso aqui para a gente entender melhor como é que as coisas eram, gente. Abre a edição de hoje falando sobre os espiões de Daniel Vorcaro no Banco Central. Segundo a Polícia Federal, mensagens mostram que ex-diretores do BC revisavam documentos para Vorcaro. O ex-banqueiro recebia informações sigilosas para tentar evitar a liquidação do Master. O banqueiro Daniel Vorcaro mantinha um grupo no WhatsApp com 2 servidores informações sigilosas e articulava soluções para tentar salvar o banco dele. Informação exclusiva de Wall Prime, do César Feitosa, Natália Portinari e do Fábio Serapião. As mensagens inéditas obtidas pelo UOL foram encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro e revelavam a extensão dos tentáculos do executivo dentro do Banco Central, uma das instituições mais fechadas do país. Intitulado Master, o grupo tinha 3 integrantes: Daniel Vorcaro, Beline Santana, então chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe adjunto do mesmo departamento. Nele, segundo a PF, o trio combinava táticas de pressão, trocava documentos e discutia caminhos para evitar a liquidação do Banco Master. A análise das comunicações do grupo também mostra os artifícios usados por Santana e Neves de Souza para fazer jogo duplo dentro do BC, enquanto atendiam os interesses de Daniel Vorcaro. Eles também davam andamento a denúncias que serviam de base para a investigação da PF sobre os desvios no banco. Os 2 foram afastados em janeiro desse ano e são suspeitos de receberem vantagens financeiras para auxiliarem o banqueiro. Boa tarde, Sarza. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Sim, o que a reportagem do UOL mostra é a criação de um grupo de WhatsApp com 2 chefes do Banco Central afastados pela gestão. Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Falta muito ainda a nossa meta, gente. Faltam R$95, mais 2 membros. Hoje a gente precisa fechar a conta da nossa live o quanto antes. Então, eu peço a vocês que contribuam como puder com o Pix, com os superchats. O Pix está sempre aqui na tela, tá? É o folhademocrata@gmail.com. Lembrando que para a gente poder fechar a meta da nossa live, gente, é só cada um chegar com 5 conto, que tiver aqui 20 pessoas. Chegando com R$5, a gente fecha a meta da nossa live. Então, vamos lá, para a gente poder dar continuidade ao nosso programa aqui. Então, eu conto com vocês. E vamos ouvir a tia Dani aqui. Vamos lá. Gabriel Galípolo, mas a criação de um grupo de WhatsApp para debater conjuntamente estratégias é realmente um escândalo. É escandalosa, né? Porque as tratativas que elas ocorriam, a gente já sabia que o chefe desse departamento, no qual Daniel Vorcaro, não é que ele conseguiu se infiltrar, ele conseguiu basicamente ter acesso amplo, geral e restrito a tudo que a cúpula deste departamento, que era o responsável pelas fiscalizações, inclusive, estava ali vendo e sabendo a respeito do andamento do caso Master, né? A gente já sabia que esse chefe teve imóveis, né, bancados por Daniel Vorcaro no plural. Isso ficou evidente numa decisão do ministro André Mendonça, que estabeleceu, inclusive, o afastamento mesmo com monitoramento e outras medidas cautelares dos personagens envolvidos nesta parte deste mega escândalo, mas não se sabia da criação aí de novo, né, desse grupo de WhatsApp que era utilizado para debater conjuntamente as estratégias. Os espiões do Vorcaro, como chama a reportagem, chegaram inclusive a relatar que havia pressão, muita pressão para que o caso fosse resolvido logo, né, e dão indicações de caminhos que Vorcaro podia percorrer para fazer contatos que, enfim, pudessem aliviar, né, a barra do Master, o que não aconteceu. E isso é importante de dizer, né? É verdade. O Master foi reabilitado na gestão de Roberto Campos Neto. Daniel Vorcaro foi habilitado para conduzir o Master na gestão de Roberto Campos Neto e agora na gestão de Gabriel Galípolo. O banco foi liquidado e Daniel Vorcaro está, como se sabe, preso, tentando pela milionésima vez estabelecer algum tipo de acordo com a justiça, um acordo de colaboração premiada que soe crível. E até aqui ele não teve sucesso, Sarza, mas de fato é escandaloso o grau que se chegou de audácia e de confiança numa impunidade, de que não haveria consequência. Porque a criação de um grupo realmente me chamou muita atenção. Vamos chamar a Natália Portinari, que assina a reportagem. O Ricardo Couto está conosco também para essa
terça-feira. Natália, conta mais. Boa tarde, bem-vinda. Parabéns pela apuração. Oi, boa tarde, Dani, Diego, Coach. Ela que fez com o Serapião, a Natália Portinari. Então, pois é, essa apuração ela mostra, né, dessa reportagem que a gente publicou agora, o quanto que tinha ali, o Daniel Vorcaro, ele tinha uma infiltração dentro do Banco Central e uma capacidade ali de ter acesso a pessoas que estavam trabalhando diretamente em processos que tinham como objetivo punir o banco. No mesmo dia em que o Daniel Vorcaro foi preso, o Bellini Santana, que é um desses servidores que está sendo acusado hoje de ter recebido propina, autorizou que o BC encaminhasse para o MPF e para a Polícia Federal denúncias sobre desvios no próprio Banco Master. Então essas pessoas elas estavam fazendo o que a gente chama aí na reportagem de um jogo duplo. Elas ao mesmo tempo estavam atuando internamente dentro dos processos do BC e estavam passando informações para o Vorcaro e orientando ele sobre como ele deveria superar as barreiras ali de fiscalização da autoridade monetária. Então, é uma situação que essas mensagens mostram que saiu completamente de controle, porque as conversas, elas não são republicanas, elas transcendem completamente as competências ali do que se pode esperar de um servidor público, porque elas são não apenas ali de uma comunicação, né, que é normal entre fiscalizado e o BC, é normal que a área de fiscalização tenha um diálogo com o banco para saber como é que o banco está, quais são as previsões de medidas que estão sendo tomadas pelo banco. Beleza, o banco tem que municiar o BC de informações. A autoridade não tem que municiar o banqueiro de informações sobre o processo de fiscalização. Isso é completamente diferente, ainda mais de informações sigilosas como as que corriam aí nesse grupo que foi identificado pela PF no celular do Vorcaro. Então, o que essas mensagens mostram de fato é muito grave, isso foi detectado ali pelo próprio Banco Central. O Ailton de Aquino, diretor de fiscalização, ele estava sendo pressionado por esse grupo, inclusive no próprio dia 17 de novembro do ano passado, quando o Vorcaro também estava prestes a ser preso. Os servidores falam sobre isso, falam, olha, você tem que ligar para o Ailton, então, para dobrar a pressão em cima de um diretor de fiscalização, orientam o Vorcaro a respeito disso. O Ailton, no depoimento que ele deu à Polícia Federal, ele diz que ele percebeu, ele estranhou, né, essa insistência toda desses servidores ao falar sobre o Master, e que daí o Banco Central tomou medidas para afastar essas pessoas e para não deixar elas ali a cargo das investigações sobre o banco. Mas, de fato, isso aconteceu durante um período, né, e é muito grave. Aí a PF está apurando como que isso ocorreu, e o próprio Banco Central já tinha esse procedimento aí instaurado para investigar esses servidores. Gente, o que eu fiquei mais abismada nessa história é que, assim, os caras criaram um grupo do WhatsApp, tipo, os caras grandão do Banco Central criaram um grupo para beneficiar banqueiro, tipo, o Brasil é demais, cara. O Brasil é, assim, surreal. É surreal. Ou seja, aí, novamente, a gente vai falar aqui, agora eu vou ser mala no que eu vou falar, tá? Que se o Daniel Vorcaro tivesse recebido alguma vantagem do Galípolo, alguma vantagem do Haddad, alguma vantagem do Lula, ele não estava preso. Porque o que esse cara comprou de gente, ele comprou a diretoria do Banco Central, superintendente, gente pelo jeito da PF que devia estar com ele também, gente de tudo que é canto, tá? Porque aquela história do sicário foi muito esquisita, que aconteceu. O cara resolveu acabar com a própria vida bem no momento em que ele foi preso, porque ele era um HD humano. Então, gente, eu falo uma coisa para vocês. O Daniel Vorcaro, com todo o dinheiro que ele tinha, com a quantidade de pessoas que ele comprou, vocês acham que realmente, se ele tivesse comprado o presidente Lula, ele tivesse comprado o Haddad, ele tivesse comprado o Galípolo, esse cara não estava solto? Esse banco, com todo o esforço que fizeram, pois esse banco foi liquidado. Gente, o Galípolo, o Haddad, o presidente Lula não se venderam para o Banco Master, cara.
É uma vergonha a extrema-direita falar de que o Master é do Lula. Não, gente, o Master não é do Lula. Assim como o escândalo do INSS também não é do Lula. E o Flávio Bolsonaro teve blindagem no escândalo do INSS. E essa é uma coisa que a gente não pode se furtar quando falar de nenhum desses dois assuntos. Flávio Bolsonaro está sendo blindado nos dois maiores escândalos desta república, que ainda estão acontecendo às vésperas da nossa eleição. Porque o caso do INSS, nós ainda estamos vendo operações onde, inclusive, o advogado do senhor, amigo do senhor Flávio Bolsonaro, foi preso aí na semana retrasada, o senhor Willer, que era mancomunado com a sócia dele, que o irmão é sócio do Camilo Antunes. Só que isso a Globo não mostra. Isso ninguém vai falar. Só que a gente tem que falar aqui que a extrema-direita está, sim, muito envolvida. Não só na questão do caso Master, mas também no INSS. E há uma blindagem, e há uma clara perseguição ao Lulinha nesse momento. E aí é o que a gente vai trazer para vocês aqui. Bom, a amiga do Lulinha, que é a Roberta Luxinger, comprou joias para esse chefe de gabinete do Lula, que é o Marcola, tá? Aqui, a empresária comprou joias de diamantes e presenteou o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. As investigações integram o material desdobrado das fraudes do INSS. Não tem nada a ver com a fraude do INSS. É material desdobrado, mas não é ligado com a fraude, tá? A defesa de Marcola afirma que o montante gasto pela empresária com a compra das joias se insere no valor total do empréstimo obtido junto a Roberta e já quitado por ele. No início do mês, o chefe de gabinete afirmou um empréstimo de 249 mil com a empresária que teria quitado os valores. Segundo os diálogos que a PF teve acesso, Marcola teria ajudado a escolher peças por meio de imagens trocadas entre eles. As joias seriam para o Dia das Mães, celebrado em 2024, em 12 de maio. O valor dessas joias foram de R$9 mil. Roberta é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva. Aí também as equipes responsáveis pela apuração identificaram diálogos entre o filho do presidente, Roberta, em que ele a orienta a emitir notas para cobrar de um empresário alvo das investigações. Em uma das conversas, a empresária disse que nosso futuro é a Suíça, fazendo referência ao trabalho de ambos. Bom, então só pra gente ver aqui, ex-chefe de gabinete de Lula, eu tô colocando tudo que saiu na mídia hegemônica, tá? Essa notícia aqui tem 2 horas, essa notícia aqui é super recente. Acabei de pegar, ó, 15h29. Ex-chefe de gabinete de Lula, que é o Marcola, recebeu mensagem de Roberta Luxinger com um contrato de venda de canabidiol ao Ministério da Saúde, aponta a Polícia Federal, tá? Marco Aurélio Santana Ribeiro confirma a interlocutores que recebeu o documento, mas não encaminhou adiante. Uma mensagem foi encontrada pela Polícia Federal mostrando o modelo de um contrato para venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde. Naquela época, ela tentava fazer um negócio com a pasta que não ocorreu devido à eclosão do escândalo do INSS. Marcola confirmou a interlocutores que recebeu material, mas não deu sequência. A defesa da empresária afirmou que o processo está sob sigilo e não vai se manifestar. Gente, é simples, cara. Não teve a negociação. Se tivesse rolado, todo mundo já saberia. Se a empresa tivesse fechado o negócio, o Ministério da Saúde já teria vindo a público, as coisas já teriam sido reveladas, tá? Então, aqui eles estão tentando caçar pelo em ovo aí para falar que o Lulinha foi influência, usou a influência dele. Mas para você utilizar influências tem que ter alguma vantagem. Essa vantagem até o momento não foi comprovada, tá? Então é importante falar sobre isso daí. Entendeu? Então, a Roberta teria feito esse empréstimo aí, a única coisa que o Marcola tem que comprovar que ele pagou esse empréstimo. É simples assim. Ele tem que comprovar que esse dinheiro foi pago. Ele comprovando, porque a negociação não foi feita. Então,
Aí é uma negociação privada, tá? Já que a negociação com o Ministério da Saúde não foi feita, e é isso que é importante falar para vocês, que é o que caracterizaria tráfico de influência, aí é uma negociação privada, é um problema deles dois. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!